Olá, começa agora o Repórter do Futuro. Aqui transmitimos conteúdos audiovisuais produzidos durante os cursos do projeto Repórter do Futuro da Oboré. O trabalho de hoje é da 4ª edição do módulo Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo. E aqui com a gente, Ângela Celeste e Camila Casimiro, que produziram Raízes de SP, Breakdance e a Jornada Olímpica. Bem-vindas, meninas. Oi, obrigada. Eu tenho gostado daqui. E ó, queria já adiantar que eu adoro breakdance, acho muito legal toda essa cultura. E queria saber de vocês, de onde saiu essa vontade de fazer um trabalho sobre isso? Tinham alguma familiaridade com o assunto? Não tínhamos familiaridade. Na verdade, a escolha da pauta foi feita logo após a final dos Jogos Olímpicos de Paris. E uma coisa diferente das edições anteriores é que dessa vez seria a primeira vez do breaking como modalidade olímpica. E a gente achou muito interessante, né, ter essa inclusão. Só que quando a gente foi pesquisar mais a fundo o breaking, vimos que não tinha nenhum representante do Brasil. E a gente ficou com essa dúvida, né? Por quê? E daí surgiu a curiosidade e a gente decidiu seguir por essa pauta. Entendi. Muito legal. E é uma pauta que fala sobre dança e também fala sobre música, né? Tipo, dança sem música não fica um pouco difícil. E eu queria entender como que vocês selecionaram as músicas que vocês usaram, levando em conta que é preciso ter um cuidado com a trilha, né? Livre de direitos autorais. Como que foi essa seleção? Então, foi um processo um pouco devagar, porque a gente fez toda essa procura de a biblioteca lá do YouTube. Só que eu, por exemplo, fui eu quem fiz a edição, a gente já gravava eu pensando, cara, vai ser muito legal essa música nesse exato momento. Aí quando eu lembrei da questão dos direitos autorais, eu falei assim, putz, vou ter que procurar. E a gente procurou, e teve um canal que a gente achou que era só desses vídeos que não davam copyright e que eram meio antigos, tipo assim, vídeos de 1 hora. E a gente teve que fazer a decupagem de cortar cada música direitinho e encaixar. Mas a questão foi mais a procura, né? Porque são músicas um pouco antigas, então a gente tinha que procurar de certa forma, do que colocar lá e tudo certo e depois acabar dando errado, a gente tem que fazer tudo de novo. Mas foi devagar, mas no final deu tudo certo. Bom. Certo. E também eu concordo, porque eu já fiz um trabalho também da Oboré e voltado pra música. Uhum. E realmente, não tem como fazer sem estar atento a isso. Em seguida, você aí de casa vai ver que os entrevistados, o que eles falam, a fala deles está muito potente, né? E eu queria saber como que vocês prepararam o roteiro de perguntas, até porque a maior parte das entrevistas vocês fizeram durante o maior festival de breaking dance, né, tipo, do mundo. Então eu queria entender como que vocês prepararam um roteiro para chegar lá na hora e já ter as perguntas ali prontas. Uhum. Então, na parte do roteiro, a gente estava planejando em fazer blocos de perguntas para determinados públicos. Então, por exemplo, a gente queria entrevistar alguns dançarinos, alguns técnicos e jurados e também o público geral. As perguntas, elas iam desde, por exemplo, qual é a importância do breaking para a sociedade, até algo mais pessoal, de, você sabe que o breaking está nas Olimpíadas, mas a gente não tem representantes brasileiros lá, o que você acha disso? Então, era algo mais ou menos assim que a gente queria para levar ali para O documentário. Para o documentário, exatamente. Só que aí, o que aconteceu? Primeiro que o Red Bull BC One, ele é composto exclusivamente por dançarinos. Então, mesmo quem não estava ali no palco dançando, o público era feito de dançarinos, todo mundo ali dançava. Então, todo mundo já sabia, mais ou menos, era inteirado daquele assunto. Então, a gente fez o quê? Acabou focando em 3 perguntas principais. Primeiro, pedia para a pessoa contar mais ou menos a história dela, como que ela conheceu o breaking, como o breaking entrou na vida dela. Qual que era a importância do breaking para a sociedade, então trazer, né, esse olhar mais social do breaking também. E a gente encerrava assim, as entrevistas perguntando, você viu que o breaking entrou ali como modalidade olímpica, você gostou? Você viu que não tivemos ali representantes brasileiros, o que você acha disso? Por que você acha que aconteceu isso? Então, todas as entrevistas ali do Red Bull foi basicamente nessa pegada, que a gente queria justamente ver qual que era a opinião dos dançarinos, a opinião do público sobre isso. Lá na Red Bull a gente também conseguiu entrevistar um técnico, só que não estava no roteiro isso, a gente queria algum especialista para poder nos falar melhor como que funcionava o break, então os passos de dança, enfim, toda a parte técnica do processo.
mas não tínhamos ideia que seria o técnico que estava lá como jurado das Olimpíadas. Então, quando a gente encontrou esse técnico, a gente sabia que ele tinha ali um conhecimento mais específico, mas até então não sabia que ele era o jurado. Então, a gente perguntou, por exemplo, o que precisava para chegar até as Olimpíadas, como que funcionava. Ele nos explicou um pouco da pré-seleção, né, do pré-olímpico, mas as perguntas em si eram mais abrangentes justamente para a gente poder aprender com eles, né? Então, não ficar totalmente direcionado. Boa. Perfeito, incrível, vocês conseguiram trazer uma fonte dessas. Eu tô mega ansioso para assistir agora, mais que eu já estava antes. Mas vamos assistir já já. Primeiro vamos para um breve intervalo e já voltamos para assistir o documentário Raízes de SP, Breakdance e a Jornada Olímpica. Sai daí! E aí, pessoal, tudo bem? Tá assistindo o programa e ficou com vontade de participar do projeto Repórter do Futuro? Acesse oboré.com para saber mais sobre os requisitos e sobre os prazos de inscrição. Quem sabe o seu trabalho não é exibido aqui, na Rede Câmara. Voltamos. E agora vamos assistir ao documentário Raízes de SP, Breakdance e a Jornada Olímpica. Produzido pelas estudantes Ângela Celeste, Camila Casimiro e Laisa Mascarenhas, durante a 4ª edição do módulo Cinema e Jornalismo, a Oboré. Vamos assistir? Give you something to run from, bust off the dum-dum, stop kid, the hostage, you know where it come from. Nascido nos anos 70 no Bronx, em Nova York, o breaking, também conhecido como breaking dance, foi criado pelas comunidades negra e latina com o objetivo de pacificar disputas territoriais na região. Os jovens logo começaram a se distanciar das gangues de rua e a violência deu lugar às batalhas entre as crews, grupos de dançarinos que juntavam suas habilidades em disputas para definir quem apresentava os movimentos mais espetaculares. O estilo era dançado em eventos que dariam origem à cultura do hip-hop. DJs famosos na época, como Grandmaster Flash e outros, organizavam festas de rua em seus bairros e tocavam 2 cópias do mesmo disco, mixando para prolongar a parte do breaking down das faixas. Nessas horas, as pessoas corriam para a pista de dança e dançavam de uma maneira tão particular e especial que ganhavam o termo de Breaking Boys e Breaking Girls, que mais tarde ficou conhecido como B-Boys e B-Girls. E mesmo com a repercussão do breaking dance em todo o mundo, ainda fica uma pergunta que não quer calar. Por que não tivemos representantes brasileiros nas Olimpíadas de Paris 2024? Bem, para responder essa nossa pergunta, fomos até um dos maiores campeonatos mundiais de breaking do mundo, o Red Bull BC One. To the rhythm, let your mind be free. Get down to the sound of technology. The music is flowing and the beat is tight. A Red Bull BC One é a maior e mais prestigiada competição de breaking 1x1 do mundo. Todos os anos, milhares de breakers competem por uma chance de representar seu país na final do Mundial da Red Bull BC One. 16 B-Boys e 16 B-Girls chegam até a última etapa da Red Bull BC One.
Com essas 16 finais mundiais sediadas nas principais cidades do mundo desde 2004, o Red Bull BC One tem mais de 50 eventos de qualificação e programas em mais de 30 países. O evento chegou para mais uma edição no Brasil, com a preparação para a final do Mundial, que será no Rio de Janeiro no final do ano, em dezembro. E para nos explicar sobre ainda mais este mundo do breaking dance, nada melhor do que a voz de um dos técnicos das Olimpíadas Paris 2024. Sou B-Boy Migas, danço desde 1999, moro em Brasília, faço parte do grupo Def Zulu Breakers. O grupo existe desde 1989 e eu sou a terceira geração de B-Boys e B-Girls. E eu sou árbitro internacional pela WDSF. Estou participando do processo olímpico, né, que o break está inserido. E o que um B-Boy, o que uma B-Girl precisa para estar em uma competição como essa? Muito preparo físico, né, treino de fundamentos e limpeza de movimentos, mas eu acredito que o que pega bastante é a parte física, condicionamento físico, porque são muitos rounds até chegar na final, e uma bagagem, um conteúdo. Geralmente quem é mais antigo, tem mais tempo de dança, se dá bem, consegue chegar numa final ou ser campeão. Nas Olimpíadas de 2024, mas não temos representantes brasileiros. Por quê? Olha, nós tivemos 2 brasileiros no OQS, que é o Olympic Qualify Series, que era um pré-olímpico. Nós conseguimos, isso é um mérito, mesmo não estando nas Olimpíadas. Foi um processo de mais de 2 anos, mais de 400 B-Boys, 400 B-Girls. A gente conseguiu o brasileiro no top 40 mundial, que foi o Leone, e no feminino a Mini Japa. Infelizmente eles não passaram do OQS. Eu acredito que são vários fatores. Tínhamos B-Boys e B-Girls sim, capazes de chegar na Olimpíada e tudo mais. Mas o esforço foi bom, né? O trabalho foi feito, né? Tanto é que nós tivemos no top 40 um brasileiro e uma brasileira. Isso é um mérito enorme. Nós tivemos países que não conseguiram chegar perto, né? E também na questão de recursos, o Brasil é bem forte comparado a outros países da América Latina e Central. Mas nem só de campeonatos mundiais e competições vive o breaking. Ele vive aqui, nas ruas de São Paulo. No Brasil, o breaking teve início na década de 80. As turmas de dançarinos começaram a se reunir em frente à estação São Bento do metrô de São Paulo para treinar passos de breaking e batalhar. Em 1977, o pernambucano Nelson Triunfo chegou em São Paulo para viver o sonho de ser dançarino de soul e funk. Visto como pioneiro do breaking dance no Brasil, Nelson acabou iniciando também em São Paulo um movimento que depois seria conhecido como hip hop. Em mais de 40 anos, o breaking brasileiro, influenciado por movimentos da centenária capoeira, salvou muitas vidas e se espalhou por periferias de todo o estado de São Paulo e do Brasil. Meu nome é B-Girl Ha, eu tenho 23 anos, hoje eu faço parte da Flow Kings Crew e da Nova Era Crew. Eu danço há 5 anos breaking, mas eu comecei em outros estilos de dança, eu comecei com rock, com pop, então mesmo parando com esses estilos eu trouxe um pouco deles para o breaking. Então acho que isso acaba fazendo muito parte da minha construção na dança e do meu style também, as outras danças. Meu nome é Franquila, mais conhecida como Franquila, né, dentro da cena hip hop. Eu tenho 9 anos dentro da dança breaking, mas eu já dancei outros estilos de dança, né? Eu venho desde pequena do balé, jazz, contemporânea, dancei um monte de coisa, fiz um monte de coisa, fui uma criança bem ativa para estar dançando break hoje. Sou arte educadora também, ministro oficinas de break, grafite para crianças e adolescentes em OSCs e estamos aí na atividade. Salve, me chamo Leone Pinheiro, B-Boy Leone, sou de Belém do Pará. Danço break há 16 anos e aprendi numa praça. Bom. E o que você acha que o breaking traz para a sociedade? Qual é a importância? Eu acredito que é uma ferramenta muito forte de transformação na vida da galera da quebradinha mesmo, assim, né? A gente tem várias coisas disponíveis pra gente que não é
pro nosso bem, vamos dizer assim, de fácil acesso. E a cultura hip hop, ela também tá de fácil acesso na quebrada, né? Ali tem um grafite, tem uma galera dançando um break, tem as OSCs, que tem oficina, tá ligado? E eu acredito que ajuda a gente se encontrar, assim, as diversas culturas, né? Mas o hip hop, ele tem muita identidade da favela, da quebrada, que é da onde a gente vem, né? Então rola aquela identificação e aí eu falo, pô, eu faço parte disso. Eu acho que é se sentir pertencente a algo e falar, meu, eu posso ser big girl. Então, assim, de verdade, o breaking pra mim ele salva. Eu vi tantas pessoas saindo do mundo, vou comentar, das drogas mesmo, do mundo do crime, basicamente, porque o break ele puxa para isso mesmo, ele puxa para esse lado de não, vamos resolver dançando, vamos resolver aqui como cultura, vamos abraçar todo mundo. A crew tem um significado muito grande nisso, né? Hoje eu faço parte de 2 crews, mas eu comecei mais com raiz mesmo na nova era, e é aquilo, tá precisando, tá com alguma necessidade, todo mundo abraça, sabe? E eu sinto isso no breaking como um todo. O breaking é uma grande família, a gente tem ali as rixas, os rachas, mas quando sai, acabou. É a roda, resolve na roda, saiu, tá tudo certo. E o que você acha do Brasil não ter representante nas Olimpíadas de 2024? É triste, né, a gente não ter os brasileiros lá, mas eu acredito que a gente teve oportunidades, né, para estar lá. Houve sim uma gestão assim meio conturbada, né, dentro do nosso país aqui, mas eu acredito que em outros países também tiveram, assim como tem outros países que não estão. A cena da olímpica, né, tanto o break hoje em dia está muito forte, está muito difícil mesmo, está muito competitivo e assim, eu acredito que o Brasil é uma potência também, a gente é muito forte o nosso break, mas se a gente não tá lá, infelizmente, eu acredito que é para talvez também a gente aprender uma lição de na próxima tá buscando cada vez mais e tá chegando mais forte lá, quem sabe até chegando no pódio na próxima vez, né? Muito, 90% ali é esforço pessoal e 10% é uma ajuda, uma logística que tem, seja privada ou seja governamental. A gente precisa entender que o break é uma cultura que está em todos os lugares, por isso entrou nos Jogos Olímpicos. E principalmente no Brasil, a gente tem tantos exemplos de talentos entre b-boys e b-girls que literalmente na base do esforço e do ódio, eu falo às vezes, conseguiram chegar longe. E eu acho que a falta de ter um brasileiro lá nos diz muito o quanto que a gente está investindo e dando uma atenção a essa cultura / esporte que tem tantos talentos aqui para nos orgulhar futuramente. Saindo da capital do breaking em São Paulo, onde nossos b-boys e b-girls estavam, chegamos em Mogi das Cruzes, uma cidade onde também representa a cena do breaking com a casa de hip hop de Mogi. Mael de Souza, tenho 30 anos, sou conhecido na cena do hip hop como Mael, ou como o nosso vulgo artístico, que é o B-Boy Mael. Sou dançarino desde 2007, atuando aí na cultura hip hop já tenho uns 16 anos, como professor de dança, arte educador, educador social, desenvolvendo aí trabalho com as crianças e adolescentes. Ensino a arte do breaking, ensino a arte do locking, do popping, entre outros estilos de dança. Como que é o apoio do governo para projetos sociais como esse? Olha, em relação ao apoio da prefeitura ou até mesmo do governo, assim, do estado de São Paulo, tem algumas falhas, né? Tem algumas coisas que é muito burocrática e isso dificulta um pouco pra gente. Até então, o break ele começou na rua, ele veio da rua, é street, é rua. E eles querem meio que politizar algo que não existe, né? Eles querem transformar algo que o breaking meio que tirando da essência daquilo que é o breaking, que é a rua. Então, o apoio que a gente tem é questão financeira, tanto da prefeitura quanto da Secretaria de Cultura, é um índice de recurso muito baixo, né? Infelizmente. Então, é nós por nós. Então, a gente meio que se vira com aquilo que a gente tem através do breaking. Você acredita que com essas Olimpíadas, com a visibilidade que o breaking teve, você acredita que possa ser mais investido, ter um investimento maior ou não? Sim, até por parte da Secretaria de Esporte, né? Hoje a gente, assim, por pouco espaço que a gente tem dentro do município,
A Secretaria de Esporte, ela tem um olhar um pouco direcionado, não grande, que ainda a gente sabe que precisa de mais, tanto da Secretaria de Esporte quanto da Secretaria de Cultura, ter mais esse olhar de acesso, né, de espaços para a gente poder utilizar, para a gente estar ali fomentando a cultura hip hop, para estar mais presente nos espaços para treinar e assim disputar campeonatos como a Red Bull C1, como outros campeonatos que tem aqui, né, a Rival versus Rival, são campeonatos importantes que a gente, por pouco recurso que a gente tem, a gente se dedica, a gente treina, não importa se é dia chuvoso, se é dia de sol, se é na rua ou se é num espaço legal, bacana, com todos os recursos que tem, mas esses acessos falta, né, pra gente, e a gente sabe que no município tem muito recurso, tem diversos lugares que eles poderiam se organizar, pensar em estratégias para trazer essa cultura descentralizada para os bairros e também para o centro. Pensando nessa questão financeira, para ampliar, hoje tem algum tipo de coletivo, algum tipo de ONG que traga essas aulas para as comunidades, para as pessoas de baixa renda? Existem associações, sim. Aqui a gente tem um coletivo do Morro, a gente tem um projeto, né, no qual eu faço parte também, que é o Mogi Street Breaking, e a gente chega dar aula em praças, chega dar aula dentro de igreja, associações que muitas das vezes que é de bairro, então a gente usa desses espaços para poder ensinar o breaking. Meninas, parabéns pelo documentário, ficou muito bom. A escolha Obrigada. do tema é muito legal ver isso sendo representado. Sim. E eu queria voltar no jurado olímpico, porque é incrível vocês terem colocado ele aqui. E como é que foi abordar ele? Vocês, como ficaram sabendo que ele era um jurado olímpico? Já chegaram lá com essa ideia? Então, foi assim, nós fizemos várias entrevistas e depois a gente conseguiu selecionar as melhores ou as que davam um pouco mais de portfólio para o nosso documentário. Uma das entrevistas que a gente fez foi com uma ex-dançarina que no momento estava aposentada, enfim, e depois de terminar a gente falou assim, que ela foi super simpática, muito uma querida. E a gente perguntou para elas, você saberia de alguém que poderia falar de uma forma mais técnica, um pouco mais a fundo sobre ela? Cara, não sei de outra pessoa a não ser o B-Boy Migas. E a gente, quem que é ele? Aí ela, ele tá ali. A gente foi até ele super solícito, falou que super falaria com a gente. E na própria entrevista, quando a gente já tava lá no meio, ele foi e falou, inclusive amanhã estou indo para Paris ser um dos jurados das Olimpíadas. Eu falei assim, cara, perfeito, né? E aí depois ele também explicou pra gente, como a Ângela falou, de uma forma um pouco mais técnica, o que eles usam como critério para saber o que de pontuação, o que o dançarino, né? O que o atleta fez ou não, que colocasse ele na frente. E ele também explicou a questão que é o ponto do nosso documentário, que é o porquê que os brasileiros não estão lá. E ele disse que no caso nós classificamos com a Mini Japa, que ela é uma representante feminina muito forte aqui no Brasil, muito, muito mesmo. E o Leone também, que é um dos mais fortes também aqui de representantes. E a gente se classificou, só que por motivos, enfim, um pouco em questão do Brasil não ser tão valorizado aqui dentro para ser lá fora, sabe? E por outras questões também de classificatória, eles acabaram não indo para a própria competição, mas que eles já estavam super classificados e ele explicou tudo pra gente, então foi muito, muito legal mesmo, porque a gente também não fazia ideia, então foi uma surpresa pra gente na hora e a gente já também embicou, pegamos esse gancho, né, pra ele falar um pouco sobre o que é o meio, né, lá das Olimpíadas, porque ele é o melhor para falar sobre isso, né, ele estava lá dentro, então foi super legal.
Que grande oportunidade, né, gente? E uma coisa que eu achei muito legal do documentário de vocês, que vocês começam do macro, né, lá no maior festival de breaking dance do mundo, um dos maiores, e depois vocês mostram como a cultura hip hop ela pode ter um impacto social, né? Eu queria saber se vocês já tinham pensado isso, já tinham percebido isso desde a fase de pesquisa, ou se vocês ficaram sabendo disso, colocando a mão na massa, ao longo mesmo da produção. Então, na etapa de entrevista, a gente já tinha pegado um pouco dessa visão mais social que o breaking tinha, porque muitos breakers, tanto famosos quanto assim breakers mais iniciantes, falam como isso mudou a vida deles. Então, quando a gente foi para o Red Bull, foi uma porta de entrada, porque realmente a gente não conhecia nada do breaking. Então lá a gente conseguiu muitas fontes e essas muitas fontes acabaram que sempre frisaram essa importância cultural que o breaking traz. Então era um negócio que a gente já sabia ali na pré-entrevista, né, lá nas pesquisas, mas foi só revalidando, né? Ao longo das entrevistas todo mundo falava sobre isso e a gente viu, caraca, realmente a gente tem que dar um enfoque maior nessa parte. Sim, contanto que até um dos entrevistados, que foi a Big Girl Ha, e também um outro que a gente não colocou, mas que também foi o Branco, super importante, super simpático também, que eles falaram que eles encontraram uma família que eles nunca tiveram dentro do próprio breaking, e de que viram várias pessoas do meio e fora do meio que se tornaram artistas, se tornaram atletas de breaking, que deixaram o mundo das drogas, das bebidas e enfim, coisas que eles falam realmente essa palavra, que salvaram a vida deles. Perfeito, meninas. Eu adorei. Se eu pudesse, eu ficaria falando muito mais sobre aqui, mas nosso tempo é curto e vamos ter que encerrar agora. Um prazer ter vocês aqui. Muito bom. Muito obrigada, viu? O prazer é nosso. A gente agradece. E muito obrigada a você por ter ficado até agora com a gente. Se você está acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Câmara, em youtube.com/Câmara São Paulo. Isso mesmo, no nosso canal do YouTube você pode rever esse episódio e conferir nossa playlist inteira, com todas as temporadas do Repórter do Futuro, que estão lá disponíveis para você ver quando quiser. E vale lembrar que no site da Oboré você acompanha a disponibilidade de todos os cursos. Um abraço e até o próximo programa. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.